Bom dia, companheiro. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação do jornalista Luciano Kleber. Comunicando, Vicente Alencar. Comunicando, Nilton Mourão. Agora sim, nosso querido Luciano Kleber, às 6 horas em ponto. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, último mês deste ano, né? Estamos iniciando nossa participação no programa A Hora da Notícia, produzido aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, ao lado do querido Vicente Alencar, que saiu agora, né? E Nilton Mourão, Adson Bruno na mesa de som, que faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, sob o comando do comunicador Assis Nascimento, lá na Paraíso FM, em Sobral, ao lado do nosso querido Ricardo Gomes. Como sempre, inicio agradecendo aqueles que fizeram o partilhamento do nossa live aqui no Facebook, como o Antônio José Loyola, o Wagner Viana, o Everton Bezerra, Dr. Paulo Roberto Nobre, Francisco Edivar, Paulo Regis Porfírio, o Jesus Alves. Um bom dia para quem já entrou em contato aqui no WhatsApp, Sargento Michel Mendonça. E o Sérgio Silva faz um reparo aqui ao Vicente Alencar. Não sei se o Vicente não nos ouve. O Vicente disse que o Fortaleza era o primeiro time a participar de uma competição internacional. E o Sérgio está dizendo que não, que o Ceará já participou de 2 competições internacionais. Participou da Copa Comembol em 1995 e da Copa Sul-Americana em 2011. Então é o reparo que o Sérgio Silva está fazendo. E acho que o Vicente disse isso, né? Que Fortaleza, pela primeira vez, um time cearense está participando de uma competição internacional. E segundo o Sérgio Silva, não tive tempo de apurar, a informação do Sérgio Silva, enquanto estava vindo aqui para o caminho... Procede mesmo, procede. É isso mesmo, né? Procede. Então, Copa Comembol, em 1995, e da mesma Copa Sul-Americana em 2011. A curiosidade é assim, o Ceará não chegou a disputar com times estrangeiros, né? Isso. Foi derrotado logo pelo Corinthians na Copa Comembol e pelo São Paulo na Copa Sul-Americana. E são competições no estilo mata-mata, né? Exato. Não vence, não avança. Na primeira fase, né? Depois... Bom dia também aqui na timeline, quem já está aqui atento é o Dr. Paulo Roberto, o Paulo Regis Porfírio, o Idelberto Gurgel, o Gilardio Alves, a Lúcia Alves, o Márcio Manuel dos Santos. Um grande abraço para vocês. E eu quero também iniciar, deixa eu abrir bem com nossos queridos ouvintes e anunciantes, né, a situação do programa que o Nilton vem, nesses dias, fazendo apelo, né, para que cheguem anunciantes. Nós tínhamos até este mês, nós tínhamos anunciantes. A partir de hoje, o programa Hora da Notícia está sem anunciantes. Esse programa talvez seja o único no Ceará, um programa jornalístico que não conta com patrocínio nem do governo estadual, nem do governo federal, nem de governos municipais, a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, ou a Prefeitura de Sobral. Também não contamos com apoio nem da Assembleia Legislativa, nem de Câmara. Então, só assim nós temos a independência para dizer o que a gente quer e expressar aquilo que a gente pensa, independentemente, né, de amarras institucionais e governamentais. E se é para ter essas amarras, é até melhor não continuar. Mas hoje, abrindo o jogo, sendo transparente com os nossos ouvintes, estamos na dependência de patrocinadores para continuar esse projeto que, no mês que se findou agora, foi o seu 3º ano. Nós começamos em 2016, eu, o André Capiberibe, que iniciamos esse projeto. Na época, por coincidência, eu estava também em Sobral, no serviço temporário. Eu lembro que eu fazia do hotel, o André aqui nos estúdios, e eu fazia os comentários lá por telefone, lá do hotel. E hoje a gente faz a conexão via rádio, estamos numa rádio também lá em Sobral. Então, nós estamos atrás, né? O Nilton está atrás de amigos que possam... Somos muito gratos, né? Nós tínhamos aí a IMAC Congelados, né? Casa Garcia Gourmet, eram nossos parceiros. Somos gratos demais, não só pelas empresas que patrocinam, pelo patrocínio em si, mas pela oportunidade de conhecer essa família, o César Garcia,
o seu irmão, a sua esposa, suas filhas. É realmente uma empresa de família. E ver assim o caráter das pessoas, né? Um homem de profunda convicção religiosa, né? Católico. De vez em quando a gente ia lá, tomava um café da manhã, tinha uma oração. Então é uma coisa muito agradável de ver empresas e empresários dessa qualidade, né? E contamos com o apoio dele durante um ano. Lamentavelmente, lamentamos muito, né? Não poder continuar, mas ele tem lá as condições dele, né? Então, alguns amigos deram até algumas sugestões. Luciano, por que você não lança uma campanha para que os próprios ouvintes patrocinem o programa? Está no ar. Essa ideia é bom de pensar, mas, por exemplo, nós temos bastante ouvintes. Se nós arranjássemos, por exemplo, 100 ouvintes, né, que, digamos, fosse assim, uma cooperativa, sócios do programa, que cada um desse R$30, né, não é tão caro, Isso, né? isso. Se nós conseguíssemos 100 ouvintes pagando R$30 por mês, é o mínimo que a gente tem para bancar o programa. E mantê-lo no ar. E mantê-lo no ar. E o nosso trabalho, nesse valor aí, nosso trabalho não está envolvido. Nosso salário não está envolvido. A gente está aqui porque a gente gosta, a gente pensa isso. E outro dia um cara estava dizendo, não, você recebe dinheiro do Bolsonaro. Então, esses amigos que acham que a gente recebe Bolsonaro, mantenham esse pensamento positivo. Quem sabe não chega lá no Planalto, eles ajudem o programa. O certo é assim, nós dizemos, nós até podemos Bolsonaro nem nos conhece, sabe que a gente ontem mandou um cara, não sei se é para provocar, olha aí a sua mensagem, aí, o que pensa aí, alguém falando sobre Bolsonaro, sobre o seu mito. Eu disse, como um mito, amigo? Não tenho mitos aqui, não. Eu tenho um mito aqui na minha vida, chama-se Padre Oswaldo Chaves. Esse, para mim, é mitológico. É um mito, realmente, né? Na minha vida eu tenho esse mito. E admiro muitas pessoas, tanto na área cultural, na área de literatura. Então, eu tenho alguns grandes que eu admiro muito, mas daí a mito, né? Aí o coitado disse, não, porque você defende tanto. Eu disse, amigo, eu defendo com muita mais firmeza meus pais, meus irmãos, e nenhum deles, para mim, é mito. Então, ou você não entende o que é um mito, né? Ou estava querendo fazer uma provocação barata. De qualquer forma, assim, nós estamos aqui, e o que nós dizemos aqui é o que nós pensamos. É o que nós pensamos. Não tem amarras de nada. Então, eu penso, eu falo o que eu penso, e o que eu penso eu falo. Às vezes até posso estar falando demais, e algumas minhas irmãs, cuidado, às vezes fala demais, pode provocar alguma coisa. Então, você sabe que a independência custa muito caro. Essa frase não é minha. Não é barato ser independente. Então, a gente está pensando aí, deixar isso claro com os nossos ouvintes, né, que a gente passa por essas dificuldades também, né, na vida diária, né, e na vida profissional. Então, hoje, deixando bem claro com os nossos ouvintes, nós estamos garantidos esse mês de dezembro, né? Foi o último pagamento. Estamos atrás, então, se alguém quiser patrocinar, essa é a grandeza do empresário. Ele que nos procurou, diz, olha, nós gostamos muito do programa de vocês, e eu acho que é um programa que deve continuar. Ele em si, as Casas Garcias, em Mac Congelados, já estão na área de atacado, né? Em tese, nem precisariam disso, né? Porque o trabalho deles é diferenciado. Então, sou muito grato, assim, morro de gratidão, vivo, né? De gratidão, né? Ao César Garcia, essa empresa, desejo muito sucesso e que no futuro a gente volte aí a restabelecer essa parceria. Enquanto isso, estamos aqui na luta. Bom dia para o Yelane Forlan, Lígia Dartes, Zélio Chaves, Rosane Gomes, Michel Mendonça. Pois não. Pois é, a gente veio hoje fazer o programa aqui com o coração pequeno, apertado, mas sobretudo confiando em Deus. Porque Deus é Ele que norteia nossas vidas e a gente tem sempre dito um para o outro, não é, querido Luciano, que Deus provê, Deus proverá e está tudo nas mãos dele. E mais ainda, eu tenho pedido a Deus que aconteça o melhor para o Luciano, que é uma pessoa que eu conhecia muito superficialmente, desde os tempos em que passei na TV Cidade. Eu passei na TV Cidade 2 oportunidades, uma na época do saudoso Oscar Bezerra, que foi meu chefe lá no telejornalismo, e depois já formado na época do Nazareno Albuquerque, passei 2 anos na TV Cidade. Então, Deus fez por caminhos que a gente não esperava, que nós voltássemos a cruzar nossos caminhos, e o Luciano Kleber, que chegou a trabalhar na Caixa Econômica com meu cunhado, que já está aposentado há poucos meses na Caixa. Suquita, né? Suquita. Gente boa. Sempre pergunta por ti. Então, quis que a gente fosse convidado e
pela primeira vez, nós enfrentamos um desafio tão grande quanto é conduzir um programa. Desde o dia 6 de maio, aqui o Vicente fazendo a transferência, Vicente Alencar estava naquela época conduzindo aqui com o Luciano Kleber. Então, nós compartilhamos dessa nossa apreensão, mas, sobretudo, a nossa confiança em Deus. E nossos ouvintes do grupo de WhatsApp, bem que poderiam ser, nessa hora, os grandes patrocinadores, no sentido de assegurar a permanência desse programa anual. Eu acredito que eles têm amplas condições de nos ajudarem. E nós estamos aí, na luta, temos promessas de anunciantes, para, inclusive, nós podermos prosseguir. E tudo está na mão de Deus. Se Deus quiser, o programa vai permanecer, porque já não nos pertence. É verdade. Bom, nós somos muito otimistas, né? A gente nunca perde a esperança, né? Eu acho que vai. A nossa fé em Deus não nos deixa nos abater, Isso, né, isso, Luciano? isso. Se é de ser, a gente vai continuar. Se é a missão, a gente vai continuar. Exatamente. Bom, eu fiz, antes de falar dos jornais de hoje, eu fiz uma clipagem no fim de semana e algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, tem um relatório, né? Eu tinha falado na sexta-feira dos caras que denunciaram o Bolsonaro como genocida, né, de índios, né, matando índio à torta direita. Pois, você trouxe esse assunto na sexta-feira. Tem agora um relatório que quer dizer que o Ceará está praticando torturas, né? E vai lá, não tem nenhum problema. Eu acho que tem que buscar, tem que investigar se isso acontece, tem. Isso é inadmissível, né? Ver se procede, Se né? procede para frente, tem que punir. O problema assim, é que nos documentos, a forma como as pessoas escrevem, com base em material, isso aqui está no Jornal Povo, acho que de sábado, né? Com base em material reunido de janeiro a novembro deste ano, o relatório de violação de direitos humanos, enviado à ONU, já foi enviado para a ONU, né? Contextualiza o cenário do sistema prisional cearense após a nomeação do secretário Luiz Mauro. Aí lá vem, né? Assim, a história é contra o secretário Luiz Mauro. Contextualiza depois, quer dizer, este ano. Quer dizer, antes não havia nenhum problema. O problema se deu a partir. Isso eu quero dizer para a gente conversar. A gente vai analisar o documento, o que é que realmente está por trás desse documento. Uma denúncia à ONU. O ano passado não teve essa denúncia, mas teve depois de Luiz Mauro assumir a presidência. Muito bem, já tem ouvintes, amigos, pedindo a conta. Essa aqui porque foi uma ideia, a gente não estruturou ainda como é que seria isso, tá? Então a gente pode jogar essa ideia para ter o apoio dos ouvintes. Com certeza. E eu vou mandar para quem faz parte do grupo, mandar uma mensagem e ver de que forma a gente viabiliza isso daí, né? Talvez por transferência bancária e tal. E deixar transparente, dizer quantas pessoas estão participando, dizer o nome de quem está aqui. Vamos pensar hoje e amanhã. Hoje é um dia cheio para mim. Conversar com a doutora Ana Maria Gugel, né? Quem sabe ela possa nos ajudar. Aí eu mando uma mensagem para o grupo todo, né? Eu tenho uma lista de transmissão também dos ouvintes. Isso. Então, quem quiser, quem tiver interessado, é bom participar do grupo até para saber essas informações. Claro. Então, 9616 1470, 85 é o prefixo. Então, se você quiser participar do grupo, mandar alguma mensagem, é nesse WhatsApp e a gente vai dizer como é que seria a forma e lançar essa campanha. Aí, o que é que ele vai dizer? Conforme a OAB, né? As ações criminosas registradas em janeiro e setembro deste ano são resultado da própria gestão penitenciária. Aí é porque não se sustenta. Não se sustenta. O secretário Mauro entrou em janeiro. Mauro Albuquerque. Entrou em janeiro e moralizou a bagunça que era o sistema penitenciário do Ceará. Então, em janeiro, com a entrada do secretário Mauro, só a partir da entrada dele já teve essa resposta, essa reação da bandidagem. Então, não pode dizer que foi a gestão. Talvez os bandidos já conhecessem o secretário do trabalho dele lá no Rio Grande do Norte, em outros locais, e sabiam que o negócio iria mudar. Que o poder que eles tinham dentro do sistema carcerário não seria o mesmo. Estava com dias contados. Então, não poderia ter naquele momento ali tortura, não podia ter alguém ligando para cá, eu não posso atender, estou atendendo aqui só para dizer que eu estou no ar, não tenho como atender nesse momento. Tá? Então, a OAB dizer que foi uma resposta à gestão, você pode até dizer que foi uma resposta à indicação de Mauro. Vai ver que os bandidos realmente conheciam, né? E sabiam já o estilo do secretário e como é que seria a gestão. Eles nem esperaram. Mal começou o governo,
pipocaram as ações terroristas contra o Estado cearense. Então, a OAB, em vez de ficar ao lado do Estado cearense, ao lado da sociedade aqui cearense, está tentando criticar o secretário Mauro. Se quiser criticar, pelo menos tem um argumento consistente. Mas vir dizer que a ação da bandidagem foi uma resposta à gestão do secretário é pegar forte demais, né? Pois bem, essa história tem uma matéria grande sobre isso daí, várias organizações assinam esse documento e são todas contra as ações. Por exemplo, o secretário fechou um bocado de cadeia aí no interior, trouxe os bandidos tudo para cá, onde tinha condições de moralizar. Cadeia só no nome, porque não tinha nem condição de ser cadeia. A bandidagem comandava o sistema, comandava. Era o governo achando que se desse esse poder para os bandidos dentro do sistema carcerário, teria paz. Não tem como negociar com bandidos. Não há negociação. É óbvio que não pode ir para o outro lado e ofender os direitos humanos. Mas então que traga número, traga consistência e fale e denuncie, mas não a OAB dizer que o problema foi o secretário Luiz Mauro Albuquerque, dizendo que as ações criminosas registradas em janeiro são resultado da própria gestão penitenciária. Ainda não havia gestão penitenciária em janeiro para você dizer, olha, já tem uma gestão e provocou... Não, os bandidos já estavam prontos. E o Estado do Ceará venceu. E agora estão querendo minar os pilares dessa nova política vitoriosa contra a bandidagem no Ceará. É por isso que, às vezes, há quem defende esse povo dos direitos humanos. É por isso. Não se assuste se não tiver alguém depois criticando os direitos humanos quando faz esse tipo de coisa. Bom, aí tem a coluna do Érico Firmo falando há um escândalo em torno dos incêndios, falta esclarecer qual. Aí tem um erro conceitual horroroso, né? A Polícia Civil sobre os brigadistas lá no Pará, acusados de eles próprios tocarem fogo na floresta para depois apagar. Aí o Érico Firmo disse que isso seria maquiavélico. Eu acho que isso seria desconhecimento do que seja Maquiavel. Não tem nada a ver com Maquiavel, isso daí. É usar o nome de Maquiavel em vão, né? Aí ainda vem mais outro. O juiz que determinou a prisão, Alexandre Riz, é de família proprietária de madeireiras e já foi representante das empresas. É mentira que tenha sido representante das empresas. Que é de família de madeireiro, é verdade. Agora, isso vai contaminar a ação do juiz? O que tem de errado lá? E outra coisa, o juiz em 24 horas já soltou os caras? Poxa, a própria atividade já contradiz, né? Porque se esse fosse um cara agindo em função dos madeireiros, ia manter a prisão. Por falar, aí tem o que esse daqui? Esse aqui. Puxa, tem hora que bate, viu, Milton? Bom dia para o Djalma Oliveira, Jaime Cândido. Bom dia a todos. Luciano acompanha o seu programa todo dia pelo Facebook. Só não atende seus comentários quem não quer. Quem não entende. Só não entende, né? Só não entende. Lígia Dark, não pode acabar, por favor, apareçam patrocinadores. Estamos nessa. Estamos aí. Paulo Regis, meu filho, vou patrocinar a Clínica das Máquinas, com teste da máquina de lavar. Olha, já está aqui um anúncio. Olha aí, que maravilha. Sobral e Tianguá. Catarina Soares, mandando bom dia para o Newton também. Graças a Deus. Nosso querido Vicente Alencar. Eu estou falando isso aqui, enquanto caçava aqui, que eu tinha catado aqui, né, que eu fico lendo nos fins de semana, vou conversar com a moçada sobre isso. Mas Luciano, sobre a questão, a crítica ao secretário Mauro Albuquerque, eu acho engraçado que agora virou moda, qualquer coisa manda para a ONU. Que é isso? O nosso país é tão pequeno que em tudo tem que se socorrer da ONU. Nós temos aqui no nosso Brasil mecanismos de verificação das coisas, mecanismos perfeitamente constituídos que fazem parte da nossa realidade, da nossa própria estrutura de leis, de maneira que o trabalho que o secretário Mauro Albuquerque está fazendo, que não seja um trabalho da gestão Camilo, mas faça parte de uma política de governo, uma política de Estado, digo melhor, porque o problema
do Brasil é exatamente esse. As boas ações praticadas nos governos, quando aquele governo, aquele grupo não faz o sucessor, o que vem tem a péssima mania de ter um comportamento medíocre e paroquial, de negar tudo que foi feito anteriormente. Isso é a cara do Brasil. Isso é a cara do Brasil no setor público. Como isso é terrível. Porque tudo que foi feito anteriormente, que deu certo, tem mais que prosseguir, Luciano. Envolveu recursos públicos, envolveu energia, envolvimento de pessoas. Esse trabalho que o secretário Mauro Albuquerque está fazendo é um trabalho digno de ser reconhecido e que, portanto, em boa hora, o governador Camilo Santana resolveu dar a guinada, porque todo mundo comentava pelas ruas e avenidas de Fortaleza que os presídios do estado do Ceará estavam uma verdadeira baderna. Uma verdadeira baderna. Então, nós aqui lamentamos muito a postura de quem vem criticar com interesses, motivações, outras que a gente chega a desconfiar. Porque realmente, se nós estamos aqui preocupados com o bem da sociedade, com o bem do cidadão, critique aquilo que merece ser criticado e apresente sugestões, mas não venha fazer críticas que não procedem. Muito bem. Outra coisa que eu não recordo, ainda do Érico Firmo, é dizendo assim, por falar em uso político, aí ele vai dizer aqui uma coisa. Quando o presidente da República exclui um veículo de comunicação de licitação, porque ele o critica e faz matérias que o contrariam, e quando ameaça excluir qualquer empresa que nele anuncie, trata-se de uso da máquina pública para combater adversário. Trata-se de abuso do poder político. É crime. Há questões que vão além de achar um governo bom ou ruim, que são mais que um papel ridículo perante a história. Estamos diante do inaceitável. Eu já dei minha opinião sobre isso aqui. Acho infantilidade, acho uma bobagem, acho pequenez do Bolsonaro, isso que ele fez. Com certeza. Agora, daí achar que é crime, é nem conhecer. Olha, o jornalista não conhece, fica dizendo besteira. Besteira. Vamos entender o que é. Você excluir um ente de participar de uma licitação é crime. Fere até a lei da própria licitação. Todos têm que participar e quem dá o menor preço, essa é a regra. O que o governo está fazendo aqui é licitando empresas para fazer clipagem. O que é clipagem? Recorte de jornais para informar o governo. E faz uma lista. Eu quero que você faça recorte do jornal Povo, do Diário do Nordeste, porque assim, o Diário do Nordeste com certeza não está lá. São 20 jornais. Entre eles, os jornais internacionais. Entre eles, o Washington Post, né, que é muito crítico ao Trump. E disse assim, olha, o governo não quer a Folha de São Paulo. Então, ele não está tirando ali a Folha de São Paulo de concorrer numa licitação. Está dizendo para o órgão, na sua licitação, que diga, olha, eu quero que vocês copiem jornais tais. E numa pequenez e numa infantilidade do Bolsonaro, eu disse isso, mas que não é crime, ele disse, não coloca a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo só faz mentir. Aí o Bolsonaro, pessoa física, e aqui é que o jornalista faz questão de misturar, o personagem Bolsonaro, pessoa física, PF, né, diz que não lê mais a Folha de São Paulo e diz que ele não consome produtos das empresas que veiculam na Folha de São Paulo. Ele, pessoa física. É óbvio que quando ele diz, tem um peso. Mas quantos de nós já não fez esse tipo de campanha? Olha, a Globo está ferindo a moral. Olha, a Globo está fazendo as coisas erradas. Vamos deixar de assistir a Globo e boicotar quem suporta, quem apoia a Globo. Então, Bolsonaro é mais um. É óbvio que Bolsonaro é o presidente da República. Mas ele é também pessoa física e tem o direito de agir também como pessoa física. Então, o que ele disse? Ele, Bolsonaro, não lê mais a Folha de São Paulo. O Lula dizia que não lia jornal nenhum, que isso dá vazia para ele. Eu leio todos que me chegam às mãos. Eu sou viciado em jornal e gosto. Então, eu não faria jamais essa
essa bobagem. Também não, até porque é interessante que o governo e o presidente saibam quem fala de bem e de mal dele, até para que ele possa se posicionar, né, Luciano? Aí o jornalista foi dizer, e quando ameaça excluir qualquer empresa que nele anuncie, isso é de uma barbaridade, o que o jornalista está dizendo. Porque o presidente é para fora no outro dia, cara. Olha, eu vou excluir de licitação de qualquer desses aí que seja fornecedor do governo se anunciar na Folha de São Paulo. Não, cara, Bolsonaro que disse que gosta de leite condensado, né? Ele disse, olha, se o leite, dá só um exemplo, se Leite Moça, que é o leite condensado, que é a marca, né, anunciar na Folha de São Paulo, eu vou deixar de consumir o leite condensado. É mais ou menos isso. Mas ele não disse, eu vou proibir que o Leite Moça de ser fornecedor do governo. Então, o jornalista aqui é desinformação, é vontade demais de bater no Bolsonaro. Deturpação grosseira. Grosseira. A Folha de São Paulo fez um editorial, Fantasia de Imperador. A Folha está deitando e rolando, porque ela quer se colocar como grande jornal de oposição. A Folha de São Paulo, nos últimos 10 anos, foi o jornal que mais caiu em número de exemplares. Verdade. Todos estão caindo. Nenhum caiu tanto dos grandes, tá? Falando dos grandes. Nenhum caiu tanto quanto a Folha de São Paulo. Então a Folha deveria rever os seus conceitos. Porque o principal que ela deveria gostar assim, é os seus leitores. Em São Paulo, Bolsonaro teve quase 70%, foi 60% em São Paulo. No Brasil, foram 50 e poucos, mais de 57 milhões. Acho que 55%. Em São Paulo, Bolsonaro teve 67% dos votos. Bolsonaro tem legitimidade. A Folha também tem. Agora, a Folha realmente pegou no pé. Tem uma lá, olha a Folha de São Paulo, o que diz. Porque ele não se contém, terá de ser contido. Isso é claramente golpista, por mais que queira contextualizar. Essa frase foi colocada porque ele não se contém, terá de ser contido. Como assim? Quem é que vai contê-lo? A não ser que haja um crime, cometimento de um crime. Aí a Folha de São Paulo está trazendo vários caras, olha, mas isso não é crime, isso não é... Porque o cara usa, tirou a folha da licitação, é crime de responsabilidade. Mas não vê... Não, o Bolsonaro não está dizendo assim, entre os jornais que eu vou fazer tal, a Folha de São Paulo, não. Está dizendo assim, dos jornais que eu quero clipagem, que eu quero recortes, que eu quero notícias, não quero a Folha de São Paulo. Porque é um jornal que mente. É um jornal que fez campanha contra o Bolsonaro. Na época da campanha, o jornal trouxe várias manchetes contra o Bolsonaro. Fez campanha. A gente já denunciou isso aqui. Todo dia tinha uma manchete contra o Bolsonaro. Eu sou a favor da imprensa livre. A liberdade de imprensa, para tacar o cacete, o pau mesmo em governantes, é fundamental, é pilar e é termômetro de uma democracia. Agora, mentir, não. Opinião é uma coisa. Agora, fugir dos fatos é outra bem diferente. E a Folha fez isso durante a campanha, porque ela se postou ao lado de Haddad. E a própria Folha, a Ombudsman, vem falando disso, defendendo o jornal, claro. Aí quando ela diz, a Folha de São Paulo trouxe 5 manchetes contra Bolsonaro. E depois o UOL, que faz parte do grupo. Faz parte do grupo da Folha. Editorial Folha. Mas quem trouxe uma matéria dizendo que o Haddad também fazia, a Folha de São Paulo trouxe 5 manchetes consecutivas, uma atrás da outra durante a campanha. Falando dessa história de disparo de WhatsApp contra o Bolsonaro. Aí lá pelas tantas, o pessoal do UOL, que pertence à Folha, mas não é a Folha de São Paulo, que se fosse teria o mesmo nome, trouxe uma matéria dizendo que o Haddad. E os fatos, o Haddad foi punido pela legislação, pelo TSE. E o Bolsonaro, não. Fato. O resto é opinião. Bom dia para o Silveira Rocha. Aliás, Silveira, bom dia, obrigado, amigo. Foi o Silveira quem me deu essa ideia. Luciano, por que tu não lança uma campanha com os ouvintes, né? Que aí o programa já está lançado e vai fica sustentado. Olha isso, o 100, né? Nós queremos 100. 100 a 30.
Se 100 ouvintes é o valor mínimo que a gente precisa para se manter no ar, tá, gente? Quem puder contribuir por mais, maravilha. Vai ajudar aqui no Natal das Crianças. Porque até faz uma reserva, né? Mas, Luciano... Só dar uma geral aqui, claro, te passo já, meu amigo, dos ouvintes. Não perca, porque fica subindo aqui, tá? Já subiu um bocado aqui. Wagner Viana, bom dia, Luciano. O crime dominava as cadeias do Ceará, inclusive comandando dessas ações fora. Com a ingerência do novo secretário, está se cumprindo a lei e o sistema foi disciplinado. A eficiência do secretário repercutiu na diminuição dos crimes. Está contrariando esquerdistas aliados a bandidos. Silvia Regina, bom dia. Silveira Rocha, os incomodados pelo atual sistema carcerário do Ceará devem ser fornecedores insatisfeitos com a perda de clientes. Silveira Firino, né? Vamos fazer valer o patrocínio do programa com apoio dos ouvintes e admiradores. Pois não. Amém. O Rodrigo, inclusive, bom dia, Luciano Kleber, Nilton Mourão e Vicente Alencar. Estou dentro de ajudar o programa dessa utilidade para nós. Que maravilha. A Folha de São Paulo, que eu admirei tanto desde a minha época de estudante de comunicação social na UFC, quando era o jornal que eu mais gostava da Folha. Isso, quando só tinha o curso de comunicação para os que desejavam se tornar jornalistas profissionais, eu admirava 2 jornais. O Jornal do Brasil, todo domingo eu ia, quando tinha dinheiro, comprava o Jornal do Brasil e também gostava muito da Folha. Todo dia eu ia para o TCE só para ler a Folha de São Paulo. Maravilha. E assim, lamentavelmente, a Folha de São Paulo deixou de ser jornal para ser partido de oposição ao atual governo. Abandonou o jornalismo para se tornar um partido de oposição. Então, isso é triste, isso é medonho para a imprensa brasileira, que precisa cada vez mais de bons jornais que façam aquilo que de se esperar dos órgãos de comunicação social, que todos eles existem por uma permissão governamental, de maneira que os meios de comunicação que se pautam por fazer o bom jornalismo são aqueles preferidos pelos telespectadores, pelos rádio-ouvintes e pelos leitores, cada vez mais com a possibilidade das mídias sociais, com o advento da internet e as diversas plataformas de informação e de conhecimento, o público está exigente, o público não quer ser mais enganado, ludibriado, feito de besta, feito de vaquinha de presépio. Sabe, o povo era até pouco tempo atrás, não vai muito longe, era que nem gado manobrado, conduzido. Não, o povo não aceita mais, está entendendo isso? O povo brasileiro está consciente, as eleições do ano passado foram bem claras em relação a isso, e o presidente Bolsonaro, hoje presidente, então candidato do ano passado, foi eleito exatamente porque se viu nele a ponte para dar um basta a tudo de errado que aconteceu no Brasil. Que o povo quer uma nova realidade de Brasil. O povo quer um novo Brasil para que os brasileiros, como eu, você, todos que nos escutam, todos que nos acompanham, sejam felizes aqui, na nossa terra, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Não tem que ir embora para outros lugares. Então, que pena que a Folha de São Paulo deixou de ser um jornal para ser um partido político. É lamentável. E, assim, pode ter a sua opinião e pode fazer oposição ao governo. Eu sou favorável a isso daí. Também. Mas quando começa a fugir dos fatos, né? E quando você começa a insistir numa tecla que você quer negar que aquilo ali não condiz com a verdade, mas insiste, como o caso da Operação Vaza Jato, poxa vida. Pois é, se aproveitando de coisas roubadas, criminosamente, né? É chato isso. Bom dia para o Flávio Cavalcante, Olivan, de Brasília, Leila Albuquerque, Everardo Barros, Francisco José Fontoura, todos apoiando a ideia, ajudando aqui, dando bom dia. O Rodrigo de Itapipoca, o Walter Lando, Antônio Bezerra, Catarina Soares, o Kelson, lá de Sobral, o Elias Dutra, de Messejana. Um grande abraço para todos vocês. Aí, passando rápido aqui outras manchetes que eu vi, por exemplo, uma coisa interessante assim, governo veta 40% das indicações políticas. Antigamente passava tudo, né? Então, 40% das indicações políticas foram vetadas. Olha, não, isso aqui não dá, isso aqui não tem cabimento, não é assim, etc. Tá. Outra, PF indicia Bivar por candidaturas laranjas. Então, é bom falar porque esse Bivar que enfrentou o
o presidente tem sérias responsabilidades aí sobre essa história dos laranjas. Um outro assunto que foi muito pouco divulgado aqui, não sei porquê, o ex-presidente do STJ, o cearense Asfo Rocha, alvo de ações da Polícia Federal. César Asfo é citado em investigação sobre supostas propinas para anular a Operação Castelo de Areia. Horrível isso, se for verdadeiro, né? Ele receberia dinheiro para anular toda uma operação aí da Lava Jato. Rapaz, eu me lembro que quando esse juiz foi guindado à condição de juiz federal, né? Ministro, aliás, perdão. Meu amigo, foi um carnaval, um oba-oba, todo mundo comemorando, até grupo de comunicação aqui comemorando. E até interessante, é um cearense, né? Aí, de repente, né, rapaz, para decepção nossa, tá aí envolvido em comportamentos suspeitos, né? Lamentável. Pois ele faz parte dessa ação de o Palocci que entregou ele, né? Então tem que verificar. Agora, não pode negar também, né? Não foi ninguém, foi só o Palocci, viu? Pois é, um cara que conhece um cara. Não foi qualquer pessoa, foi só o Palocci. A outra que eu vi também foi o Henrique Araújo, como sempre, né? Igual como a Folha de São Paulo, né? Que desceu, né? Como você disse, deixando de ser jornal para ser um partido político, né? Como é ruim ver o Henrique, né, porque não gosta do Bolsonaro, fazer esse tipo de coisa, né? O Supremo, decisão do TRF4, tenta fazer justiça à Operação Lava Jato. Está interessante, ele vai discutir sobre a decisão lá do TRF4. Ele diz, o problema é assim, é o cara não entender do que está falando. O chato é isso daí. O Supremo estabelecer que réus e corréus delatores devem apresentar alegações finais em momentos diferentes do rito processual. Não, o Supremo não estabeleceu. É isso que você não entende. Quando você fala que o Supremo estabeleceu, isso se dá ou numa ação de efeito geral ou em súmulas vinculantes. O que não foi o caso, nem um caso, nem outro. O Supremo não estabeleceu, o Supremo julgou duas ações. Neste julgamento, ele concordou que corréus tenham momentos diferentes quando há delatores e delatados. Ainda nem terminou isso, porque precisa modular. Quando fizer essa modulação, porque se fosse assim, o Henrique, como você está pensando, aqui é só ignorância sobre o tema, certo? Não é nem maldade, não, é ignorância. Se fosse assim que o Supremo estabeleceu, todas as sentenças seriam anuladas. Uma das preocupações que o STF falou é assim, que cada caso será analisado. Portanto, ele não estabeleceu. Esse termo estabeleceu é impróprio, é inadequado. E colocou assim, mais que isso, fez voltar em duas condenações no âmbito. É o contrário. Ele inicia fazendo voltar duas operações no âmbito da Lava Jato, anulou, porque a defesa pediu isso. Sabe o que é que o Supremo estabeleceu, Henrique? E tem farta jurisprudência? Neste caso aqui, é uma novidade. Pela primeira vez, o Supremo está dizendo isso. E se no caso, por exemplo, da questão da prisão em segunda instância, o Supremo se debruçou 6 vezes sobre o assunto, neste caso aqui, apenas 2 ações foram julgadas. O que tem de farta jurisprudência no Supremo e em todo o processo, arcabouço jurídico do Brasil, é que uma sentença só será anulada quando for provada prejuízo para a defesa. Isso sim, Henrique, é que é farta jurisprudência. Aí ele vai dizer, Lula era forte candidato a se beneficiar da medida, dessa daí, que, a menos em tese, se estenderia ao petista. Primeiro dizer que é em tese, né? Livre estaria mais perto da elegibilidade. Outra confusão horrorosa. Não é a liberdade, não é a cadeia que tira a legibilidade de Lula, Henrique. Não é por ele estar livre, ele vai continuar livre. Mesmo com esta condenação do TRF4, o Lula é tricondenado no triplex. Condenado na primeira, na segunda e terceira instância. E tem a segunda condenação, porque é um outro processo agora, que é do sítio de Atibaia. Ele não será preso.
ele vai continuar livre e vai continuar sem poder concorrer a qualquer cargo eletivo por causa da lei da ficha limpa, que proíbe uma pessoa, quando condenada por um colegiado, de participar das eleições. Simples assim. Ele é ficha suja. Explico isso até por uma criança de 5 anos. Aí vem o Henrique dizer livre e estaria mais perto da elegibilidade. Não é questão de ser livre, cara. Isso é até desonesto. Acho que é ignorância, só pode. Né? Aí ele vai dizer, Gebran Neto, Leandro Paulsen, Thompson Flores, os ministros lá, os desembargadores do TRF4, fizeram tábula rasa da jurisprudência do STF. Ele não sabe mais nem o que é jurisprudência. E não sabe o que é tábula rasa. Ao contrário, eles foram fortes seguidores da jurisprudência do STF, que manda uma sentença só poderá ser anulada se provado prejuízo para a defesa. Se o STF fez diferente, o STF é que afrontou a jurisprudência de então. Aqui ele vai mais dizer. Em nome atrás, inclusive. Aí fala assim, que o STF interpretaram a gosto as palavras, nada de agosto, estamos em novembro. Fizeram tábula rasa da jurisprudência do STF. Interpretaram a gosto as palavras dos ministros da corte, que em nome da justeza guardam sempre um grau de mistificação. Grau de mistificação? Que é isso? Mas não a ponto de serem ignoradas. Não foram ignoradas, não houve afronta. Aliás, eu aconselho você a ler uma entrevista do ministro do TRF4 no Estadão, que explica exatamente isso, que não teve afronta. É essa coisa apressada do jornalismo, é a superficialidade, é a análise perfunctória. Eu lembro disso porque na TVC, no futebol, certo? O cara chamou, vamos agora chamar, tipo assim, vamos chamar o Nilton Mourão para sua análise perfunctória. Aí ele achou que perfunctória era uma palavra bonita, ele, para querer falar bonito, né? Foi tentar levantar. Ora, perfunctória é superficial, né? Então foi aqui a análise perfunctória do Henrique Araújo. Sua análise é perfunctória, Henrique Araújo. Aí vem a ombudsman falando também, tudo assim, não pode falar mal da imprensa, que falou mal aqui do nosso querido André Fernandes, deputado, que não quis falar com o jornal O Povo. Ele tem todo o direito. O surpreendente, ela vai dizer isso, de toda essa história, que o deputado amador na política, imagina se esse cara fosse profissional, né? Quantidade de votos que o cara tirou. Ela vai dizer, amador na política e o mais votado no Ceará, você pode dizer neófito na Assembleia. O cara já estava fazendo política. Fazer política não é só ter um cargo, um mandato, não. Ele já fazia política. Como cidadão. Como cidadão, como um influencer do YouTube. Todos nós somos seres políticos. Aí ela fala assim, quando os profissionais que trabalham para uma empresa de comunicação questionam algo em uma entrevista, não é a eles apenas que se responde, é também um público, inclusive seu leitor, que quer saber. Se você quer saber, querida Daniela, ombudsman do povo, a quantidade de leitores do André Fernandes é quase 10 vezes mais do que o público de ouvintes do Jornal Povo. O Jornal Povo hoje deve ter 10 mil, 12 mil, 11 mil exemplares vendidos por dia. O André Fernandes foi a Sobral, fez uma postagem lá, em 3 dias estava 100 mil visualizações. Então o André Fernandes não precisa do Jornal Povo para se comunicar com o seu público. Então, um pouquinho também de humildade, né? Que já não são, nós da imprensa já não somos essas coisas todas. A gente precisa fazer essa autocrítica. E tem sim o direito, quando o rapaz acha que o jornal está fazendo coisas contra ele, tem o direito de não falar com o Jornal Povo. E ela vai dizer assim, para terminar, né? Se não havia intenção de entrevista, por que deixar os profissionais da imprensa à espera? Por que colocar um assessor à espreita para filmar? 2 bobagens, com todo respeito e carinho, a colega do Jornal Povo, a Daniela Nogueira.
Olha o contexto. Ele estava sendo julgado, né, por seus pares dentro do subconselho de ética. Ele estava lá dentro. Ele não pediu para nenhum jornalista esperar. Ele não chamou nenhuma coletiva de imprensa. Quando terminada aquela sessão, que foi até antecedida de uma ameaça do Acrísio Senna, que acabou não votando, acho que até um tipo de autocrítica, eu critiquei o Acrísio Senna, eu acho que aquilo não faz parte do perfil político dele, aquela ameaça, aquela bobagem. E como ele agiu diferente, então, diferentemente eu digo dele, ele teve grandeza, ele não deu sequência à bobagem iniciada no dia anterior, que era uma clara ameaça. A gente se encontra no Conselho de Ética. O que tem que ser colocado ali não é o que você tem contra, pessoalmente, o deputado, ou um desgaste ali temporário, que faz parte. Então, acho que pisou na bola o Acrísio e depois consertou. Nem sequer votou. Fez bem. Então, aí quando ele sai da sessão, estão lá os repórteres. Ele diz, tem gente aí do Jornal Povo, eu não vou dar entrevista. Olha, isso aí ele pode ser frescura dele, pode... qualquer coisa. Mas tem o direito de fazer isso. E ele não deixou ninguém à espera, Daniela. Tem o direito. Veja como é que funciona. Eu estive lá, sei como é que é, na Assembleia. Termina qualquer coisa, os repórteres correm em cima para fazer o seu ofício. E o deputado, agastado com o Jornal o Povo, disse, eu não vou dar entrevista, é direito dele. Eu acho que não está correto. Eu, por mim, falaria e acabou-se. Mas é também, ele tem esse direito de dizer, olha, eu quero, com este meu gesto, fazer uma crítica ao Jornal o Povo. É também direito dele. É fazer política também. Isso daí, tá, Daniel? E colocar um assessor à espreita para filmar, à espreita, como se fosse uma coisa, uma câmera escondida. Não, esse deputado, Daniela, foi eleito exatamente por fazer uso o tempo todo de filmagens. É um cara que veio do YouTube, é uma coisa nova. Eu sei que é uma coisa nova, difícil da gente, às vezes, compreender e de os jornalistas se adaptarem. Mas é assim que funciona as coisas novas. Então não deixou ninguém à espreita. Fez o que sempre fez. Filme-me, né? Tem lá um cara, um assessor, me filme, depois eu uso isso e coloco lá. E falo com o meu público. É o que ele sempre faz. Não há nenhum deputado que faça isso que outros tentam fazer e faz de uma forma até caricata. Ah, eu também entendo de mídia social e vai. Não, esse rapaz, o André Fernandes, veio das mídias sociais. Os outros eram já políticos com mandato e tentaram entender o que é a mídia social. O André não, é um cara novo, é o mais novo, o deputado mais novo. Já é fruto, há bastante tempo. Já nasceu com isso. É como nossas crianças, Daniela. Elas entendem mais de celular, dessas coisas tecnológicas, do que nós. Porque quando nós nascemos, não havia celular, a gente foi aprender a tecnologia. Os nossos filhos já nascem com o celular na mão. Já nascem sendo filmados pelos pais, né? Já nasce. Agora, nós é que precisamos compreender. É a geração, então, Daniela, geração plug and play. Gosto, você está certo. Mas, assim, o ombudsman, a função sempre foi para criticar o jornal. O ombudsman é como se fosse o advogado dos leitores dentro do jornal. E o que eu vejo mesmo hoje, tanto na Folha de São Paulo quanto no Povo, que são os únicos jornais brasileiros que têm ombudsman, por coincidência, os dois defendendo o jornal. É muito na defesa do jornal. Então, é triste, eu não cumpri também. Aí sim, posso fazer uma crítica ao ombudsman, né? Olha, veja mais o que é que seus leitores acham disso, né? Por que os leitores estão criticando tanto os jornais? Bom dia, Soares. Bom dia para a Ivonete Marques. O Everton Bezerra. Olá, bom dia. Pode contar comigo no grupo dos patrocinadores. Auriclésio Macedo, bom dia, amigo. Osmar Mesquita. Ney Carvalho, bom dia. Padre Oswaldo, mito. E você, para ele, sempre brilhante, para nós, muito necessário. Lúcia Serra, bom dia. Pois é, Ney Carvalho, você conhece o Padre Oswaldo. Para mim, mito, pronto. Eu disse para o cara, não tem um mito. Depois eu me lembrei, tem um sim. Para mim, Padre Oswaldo é mitológico. É mito. Não é mais nem um ser humano, virou mito. Bolsonaro, mito, para mim, não é. Não é. Ninguém chega a esse nível, né? Padre Oswaldo, sim, para mim, é um mito. Pode ser mito para muita gente. E eu não, como é que é? E eu não vou criticar quem tem o Bolsonaro como mito. Também não. Mas não é meu mito. O Bolsonaro é o presidente da República Federativa do Brasil, eleito pela vontade soberana, livre
do povo brasileiro, reconhecido como tal pelo TSE, o resultado foi oficialmente reconhecido, e como tal nós temos que reconhecer que ele é o ocupante da principal função pública do nosso país. Eu posso até concordar, como muita gente fala, que ele foi um instrumento de Deus para livrar o Brasil de um hecatombe. Eu também faço essa reflexão. Imagina nós governados por Haddad, por uma política econômica de Haddad. Olha, eu acho que a metade dos empresários já não estaria mais aqui no Brasil. É verdade. É verdade. O final deste ano seria realmente o final, viu? Mas, graças a Deus, livramentos aconteceram. Basta ver a situação da Venezuela. Eu vi também no grupo um rapaz que gosta de criticar o Bolsonaro. Eu não estou nada contra quem critica. Eu acho ruim é quando o cara critica esse argumento. O cara, inflação, não tem inflação, só se for nos números do governo. Toda inflação, quando a gente fala de inflação, é dos números do governo. Então, é até uma bobagem ficar dizendo isso daí. A inflação hoje no Brasil é uma das menores de todos os tempos. Menores. Houve até deflação no mês aí. Deflação. Queda de preço. Porque inflação não é cair preço, não. Inflação é o ritmo do crescimento do preço. Então, quanto mais alto, vai acrescentar mais inflação. Inflação não quer dizer que esteja barato, não. Inflação é a passagem de um patamar de preço para outro. Quando eu falo que houve deflação, é sair do patamar de um preço que estava aqui e desceu. Chama-se deflação. Chegou a haver deflação. Nesse momento, sazonal, está havendo, sim, aumento de preço, principalmente na carne e nos combustíveis. E fácil de explicar, é sazonal. Houve aumento, a moeda americana se valorizou no mundo inteiro, por vários fatores, incluindo a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A China está sempre no meio dessas coisas. Eu já explico por quê. Falando mal da China, não, estou dizendo como causa. E houve também falas aqui do ministro, que ajudaram especuladores a ganhar dinheiro. E por que a carne está subindo? Porque ela está desaparecendo da lei da oferta e da procura. É mercado. O governo não tem como chegar e tabelar, isso é um absurdo. Se a gente voltar aos tempos que não deram certo. O que aconteceu? Existe hoje, primeiro, esse périplo de Bolsonaro aí, mundo afora, começa a dar resultado. O Brasil começa a fechar vendas internacionais. São importantíssimas. E passa a exportar mais. É porque eu vi até o Vicente mais cedo dizendo que é um preconceito. Tem gente que não gosta de exportação. Ao contrário, cara, foram as exportações, na época do Lula, que favoreceram aquele momento para dar Bolsa Família, para o Brasil crescer. Foram as exportações. A China, né? De novo a China. Na época a China comprou muito minério do Brasil. E o preço do minério estava lá em cima. Então isso favoreceu demais a economia brasileira. Hoje o que está acontecendo? Houve um surto de peste suína na China. Exatamente. Na China. Então, o consumo interno da China de carne, de proteína, está restrito. O que eles fazem? Tem dinheiro, né? Hoje a China tem mais dinheiro do que todo mundo. Se duvidar, tem mais dólar dentro da China do que no Banco Central americano. Começa a comprar. E começou a comprar do Brasil. O que acontece aqui no Brasil? Porque, mas para exportar, acontece o quê? O dólar subiu. Então, o brasileiro, comerciante, está ganhando muito mais dinheiro vendendo para a China do que para o mercado interno. É um fato econômico que não se pode negar. Então, o que é que nós devemos fazer hoje? É vantajoso. Temos que partir para o frango. Quem não gosta de frango? Peixe. Eu digo assim, quem quiser, puder, continue comprando a carne. Então, alguns produtos que dependem, que são importados, esses nós vamos sofrer com o aumento do dólar. Pãozinho, daqui a pouco vai subir. O combustível está subindo. Aliás, destaque hoje, né? Está subindo. Em relação ao aumento. Mas também já caiu, é uma balança. O dólar sobe, ele sobe. O dólar baixa, ele baixa. Em outras épocas, o dólar subia, ele subia. O dólar baixava, ele continuava lá. Isso. Essa moça, quando chega, já olha para o relógio. Moça bonita, linda, vai, competente. Bom dia. Letícia. Obrigado. Bom dia para o Liberato Barroso, para a Lúcia Serra. Pois bem, então, hoje está acontecendo isso. Então, isso vai aparecer nos números futuros. Essa crise de aumento da carne, e já aumenta também o frango. Porque o que vai acontecer? Você deixa de comprar carne, vai comprar o frango, aumenta a procura do frango. E outra,
É bom para o exportador, porque o exportador, não é, de uma hora para outra, ele não vai fazer esse abate todo de carne, não tem nem condições. Tem não. Né? Ele vai ampliar, vai dar mais emprego, e daqui a pouco abastece também o mercado interno. Então, isso é a economia funcionando. Tem gente que gosta de tabelamento, de não sei o que mais lá. Estou falando até agora há pouco o negócio do tabelamento dos bancos. Os 4 bancos aqui no Brasil, foi o maior lucro de bancos no mundo se deu aqui no Brasil. Então, esses bancos ganham demais. E a equipe está dizendo, olha, nós sabemos onde é que está. E houve não um tabelamento, mas um teto. Olha, o teto máximo de juros tem que ser isso. Isso vai fazer com que caia um juro do cheque especial de 400% para 200%. Ainda é escandaloso, mas é uma queda tremenda. Né? Letícia, como vai? Chegando aqui, está na hora, saiam aí, deixa eu fazer minhas coisas. Meu pensamento está tão longe, meu povo. Estou brincando. Começo de mês, Olha, salário caindo. Como é importante que o Brasil exporte cada vez mais, porque traz exatamente dólar. A entrada de dólares é importante para a ampliação das nossas divisas. Então, quer dizer, o Brasil precisa ganhar mercado do exterior. A grande guerra que o mundo vive é uma guerra permanentemente de ordem comercial. E o Brasil, ele é um país que tem um know-how que poucos países têm em matéria de produção agropecuária. Nós estamos cada vez mais em condições de realmente sermos o grande país que vai suprir vários países no mundo e que podem comprar de nós os nossos produtos que são de excelente qualidade. A nossa carne suína, que hoje eu sou mais consumidor da carne suína do que da carne vermelha, os São Kleber ouvintes, é muito gostosa, é muito saborosa. Experimente. Que carne saudável, menos sanguínea, mais leve, mais digestiva. E mais saborosa. E mais saborosa. Bom, deixa eu dar um bom dia para o Padre Bosco, que estava falando aqui de Deus, né? Parece o representante dele aqui, né? Padre Bosco, bom dia, Luciano, você disse tudo agora. Vivemos hoje um livramento. Não sei como estaria o Brasil com Haddad à frente do nosso país. Rezo todo dia agradecendo a Deus por essa nova administração. Conte comigo, um abraço. E últimas aqui dos estertores, o Senado vota projeto que proíbe sacrifício de animais de rua. Eu digo isso para o público de Sobral, porque o Ivo fez uma lei agora que vai permitir o sacrifício desses animais de rua, e a gente precisa até entender porque como é que vai ser essa eutanásia desses animais, tendo em vista que o custo do medicamento para fazer a eutanásia sem dor, sem maus tratos para os animais, é altíssimo. Então, há uma suspeita de que essa eutanásia seria também maltrato para o animal. Amigos, 6h58, hora de a gente desfazer essa conexão, olhar de novo aqui para a Letícia, e desfazer essa conexão entre a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza e a Rádio Paraíso FM de Sobral. A todos vocês, um grande abraço, grato pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Hora da Notícia, na Rádio Assunção Cearense, canal 620 AM.